Legal, pessoal. Então, o nosso objetivo é chegar nessa página aqui, onde nós temos um CRUD completo. Não me preocupei aqui em colocar um layout bonito, tá? Eu estou aproveitando apenas o layout do Laravel. Aqui eu estou logado. Vou fazer o logout aqui para vocês verem. Essa página aqui, né, uma página usando um template muito comum, tá? Aqui não temos nada de especial, não estou preocupado nesse momento com o template, que com o tempo vocês vão fazendo bonito. E eu estou preocupado aqui, criei um botão aqui, né? Dá uma olhadinha lá na barra de navegação. Eu vou pedir para entrar aqui, ó. Vou logar com o meu usuário. Uma vez que eu logue, eu entro na minha home, né? Como eu entrei na minha home aqui, tá? É claro que depois eu tenho que criar um conjunto de ícones, um conjunto de links aqui, né? No painel de controle, criar aqui uns botões para eu poder entrar lá em cada uma dos meus módulos, dos meus controllers, né? Mas aqui eu vou direto, por exemplo, em turmas. Quando eu clicar em turmas aqui, olha, eu vou cair nesta página principal. Como eu estou chamando aqui um controller turmas, eu venho aqui, olha, turmas controller, vou lá em turmas controller. Em turmas controller, eu simplesmente tenho aqui, né, os meus recursos. Eu tenho o index. O que eu estou fazendo com o index? Aqui eu estou usando o meu model e pedindo para o meu model exibir todos os registros, né, da tabela ou turma, né? Turmas. Então, na verdade, ele vai me trazer uma coleção de turmas, uma coleção de objetos de turmas. E aí eu vou chamar a view, turmas, enviando este parâmetro, turmas. Ou seja, eu estou enviando uma variável para o meu template chamado turmas, cujo conteúdo é uma lista de turmas. Se eu for lá agora no meu view turmas, lá em resources view turmas, eu vou ter este formulário. Dá uma pausa no vídeo e mostre e veja como eu construí este formulário. Nada demais, é um formulário HTML que eu estou interpolando os dados que eu recebi, né, lá de turma. Então, quando eu cliquei lá no método, né, quando eu cliquei lá no link que me trouxe para turmas, ele me trouxe então essa tabela em HTML. E nessa tabela HTML eu tenho lá os campos, né, da tabela. E eu tenho aqui um link para editar. Quando eu clicar aqui, ele vai chamar um template de editar para editar. E quando eu clicar aqui, ele vai chamar uma ação de excluir. Lembrando que ele sempre está fazendo referência, né, às minhas rotas nomeadas, né? Então, quando eu vou editar, ele vai chamar lá no controle o turmas edit. Então, aqui no turma edit, olha, ele vai chamar aqui, eu preciso do parâmetro edit, né? E aqui eu faço um find no ID da turma, encontro a turma lá no meu model e envio como parâmetro, né, para a rota edit a turma. E aí eu vou no meu template edit blade, que está aqui em turmas editblade.php. E aqui eu tenho um formulário, e esse formulário vai mostrar os dados, né, que eu estou recebendo aqui, ó, da turma. E preste aqui atenção, né, neste contexto aqui é um formulário. Esse formulário aqui, ele vai receber os dados, e depois que você clicar no botão salvar, ele vai encaminhar essa solicitação, uma ação, para a rota turmas update. E junto ele vai enviar aqui os dados da turma para ele atualizar.
Quando ele clicar aqui neste formulário, ele vai chamar o método update. Esse método update vai estar assim, ó, ele vai chamar, né, o método turma, beleza? Ele vai chamar o método update, né, do controlador da turma, e ele vai então procurar a turma, alterar os dados do nome e vai salvar. E depois vai redirecionar para a página principal, né? Muito bem. Quando eu clicar aqui no meu na minha tabela aqui em excluir, eu vou pedir para excluir aqui esse registro Rust. Ele vai destruir, porque ele vai chamar o método aqui, destroy. Então, no destroy, o que ele faz? Ele vai pedir, né, vai chamar o model turma com o método estático destroy, enviando como parâmetro o ID da turma que eu quero destruir ou deletar. Feito isso, ele vai redirecionar de novo para a página principal do módulo turmas. E ele vai então fazer exatamente isso. Eu vou apagar aqui o fundamento de programação em Java. Ele apagou aqui Java, eu fiquei só com Python e 8x. No método editar, como eu expliquei acima, na hora que eu editar, ele vai trazer os dados e eu aqui então posso colocar aqui, ó, uma alteração qualquer. Eu vou chamar essa alteração aqui de pandas mesmo, né? Vou colocar pandas e vou salvar. E aonde era Python, virou Python pandas, tá? Então, com isso eu fiz uma atualização, fui lá no método update, tá? Com isso, todo o nosso CRUD, vou apagar esse Python aqui, ó, excluir. Então, com esse método, com esse projeto aqui, eu fiz todo o CRUD. Essa operação eu faria de forma corrida em meia hora, tá? Então, fiz todo o módulo aqui, ó, porque tem poucos campos, né? Todo o módulo, todo o CRUD necessário aqui eu fiz em apenas 30 minutos, tá bom? Muito bem. Feito isso, né? Eu vou lá para o início, página inicial, né? Que é aqui, ó, na página inicial. E eu posso, né? Se eu quiser voltar para lá novamente, olha, é só eu voltar lá para turmas. Gente, se eu não quero fazer isso na mão, né? Eu posso botar lá no meu navegador, lá na minha página, no meu template principal aqui, né, de turmas. Eu posso pegar aqui no meu template principal de turmas, né, que é este aqui, ó, lá Resources, Views, Turmas. E nesse template aqui, né, principal, na verdade, não no template turma, lá no meu layout, né, perdão, a gente mudou. Eu vou então lá no meu template, né, de início. Vou lá no meu template início, olha. Onde está meu template início? Está aqui. E eu vou mexer na minha barra de navegação. E eu vou chamar isso aqui, ao invés de nossos serviços, vou chamar de módulos. E aqui dentro eu vou chamar módulo, por exemplo, módulo turmas. O outro aqui vai ser módulo cursos. Depois, módulo alunos. Vou chamar aqui, criar uma outra entrada aqui. Alunos. Depois vou criar uma outra entrada aqui, chamada professores. E aqui eu vou chamar disciplinas. Feito isso, eu vou chamar as rotas correspondentes. Para eu chamar rotas, eu faço isso, ó, route, e vou chamar aqui a rota. Para eu ir lá em turmas, eu vou chamar turmas, só turmas, tá?
Pode ser turmas index, por exemplo, mas eu vou chamar só turmas. Aqui, cursos, a mesma coisa. Alt, cursos. E assim por diante. Para eu não ficar copiando, eu vou simplesmente copiar e colar e mudar aqui só para as rotas, né? As rotas necessárias aqui. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou chamar para professores. E aqui também vou chamar para disciplinas. Disciplinas. E aqui eu vou chamar para a rota início. Na verdade, eu não vou chamar mais... aqui eu não vou chamar... Não tem uma rota definida aqui. Beleza. Agora eu tenho, por exemplo, ó, na minha página inicial, tá? Na minha página inicial, eu posso ter aqui a barra de navegação, criar uma barra de navegação também, contendo aqui, ó, por exemplo, vou mandar refrescar aqui, ó, a rota turmas não foi definido. Então vamos ver por quê. Rotas turmas index. Vamos ver aqui, rota. Vamos lá para o início. O início do meu template aqui. O que ele está chamando aqui? Rota cursos não foi definido. É porque tem, nesse caso aqui, eu tenho que chamar o index, né? A rota index é a primeira rota a ser chamada. Então, tem que explicitar aqui. No caso do get. Então, muito bem. Chamando aqui, agora sim. Então, tem módulos, turmas, cursos, alunos, professores, disciplina. Vou lá em turmas, que é o que está pronto, ó. Beleza. Só que eu, para vir para cá, eu tenho que estar logado, tá, gente? Então, ó, se eu tentar vir aqui para qualquer uma rota, né, que eu não tiver logado, ele não pode me deixar vir para cá. Então, tem que garantir que isso seja verdade, tá? Eu não posso entrar numa rota que eu não esteja autenticado. Então, se eu clicar aqui em login, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu não posso deixar ninguém entrar numa rota que não esteja logado, tá? E aí eu tenho um segredo que eu vou colocar em routes, né? Lá, que é colocar todas essas rotas num grupo. Vou criar um grupo aqui e esse grupo eu vou dizer que toda vez que eu precisar entrar em alguma dessas rotas que faz parte desse grupo, o usuário precisa se autenticar. Então, eu vou lá em routes, né? Web. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um grupo de rotas. Estejam autenticados. Então, neste caso aqui, ó. Fiz isso aqui. Quando eu faço isso aqui, todas as rotas que estão aqui dentro, olha, significa que todo mundo que quiser usar essas rotas terão que estar autenticados. Então, isso já é o suficiente, por exemplo, para barrar a entrada quando a pessoa não está autenticada. Então, qualquer uma que eu for aqui, ó, ele vai me chamar para autenticar. Então, eu vou em turmas e eu vou pedir para sair, ó, sair. Quando eu sair, eu venho para cá. Beleza. Então, vou chamar em turmas de novo. Vou logar. E aí sim eu trabalho as minhas rotas. Vou criar um novo curso, né? Vou chamar aqui um curso de programação em Rust. Lembrando, gente, o ID não é você que digita, tá? Você não precisa digitar o ID, ele cria automaticamente. Inclusive, esse campo aqui a gente pode colocar em 0, tá? Por exemplo, e a gente pode colocar ele como read only, porque ninguém precisa ficar editando o ID. O ID não se muda, tá? Não se mexe, tá? E aí eu vou salvar. Uma vez que eu salvei, pronto, tá aqui. Então, gente, nós temos aí o sistema de templates rodando. Nós temos o CRUD completo feito, tá? Dá uma olhadinha aqui, olha, nessas rotas, que eu já vou deixar disponibilizado este projeto aqui, tá bom? Para vocês darem uma olhada e tentarem fazer igual.
Então, onde vocês têm que se ligar? Nas rotas, que eu acabei de fazer uma alteração nela, tá? Vamos fazer uma alteração na rota, que está aqui, ó, na rota web, onde eu simplesmente acrescentei isso aqui, ó. Coloquei dentro de uma closure, ó, peguei, ó. Lembra que eu estou abrindo aqui a closure e estou fechando aqui. E botei todas as rotas aqui protegidas. Significa que qualquer um que quiser usar essas rotas precisam estar autenticados, precisam estar logados no sistema. Então dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha nos controladores, né? Olha, o controlador. E aí o controlador que foi trabalhado é o Turmas. E veja cada ação dessa como foi feita, ó. Começa lá pelo index, o que faz o index. Depois vocês vêm lá no create, que ele simplesmente chama um formulário para um novo registro. O que eu faço aqui no store, quando eu crio um novo registro? Veja que o show a gente não implementou, que é só para visualizar o registro, né? Aqui é para editar o registro, ele vai chamar uma view, entregando para essa view os dados da turma. E aqui ele vai fazer uma atualização, na hora de você mandar salvar um registro, atualizar os dados no registro, ele vai fazer dessa forma, tá? E quando ele for excluir um registro, ele vai fazer dessa forma, tá? Então, tentem fazer, ó, né, olhando o controller, depois vocês vão lá na view e vejam a view, tá? Que vai estar sempre alinhado controller com view e model, controller com view e model, tá? Então, vocês fazem isso, tá? Vocês fazem isso e prontamente vocês vão vão entender direitinho o mecanismo, como que o Laravel trabalha aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.